você deve fazer para superar de vez o espírito de intimidação no ano de 2024? Fique comigo até o final desse vídeo, porque eu sei que ele vai abençoar muito a sua vida. De hoje nós vamos falar sobre alguém na Bíblia muito conhecido que sofreu de intimidação. Acredite você ou não, um profeta na Bíblia muito conhecido, cheio do poder de Deus, sofreu com esse espírito de intimidação por um momento. A palavra de hoje do nosso vídeo está em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos iniciar aqui no capítulo 18, mas depois a gente vai lá para o capítulo 19, que é onde realmente eu quero chegar. Mas só para que você entenda exatamente o que aconteceu para que Elias se encontrasse nessa situação. No capítulo 18 de 1 Reis, depois de um tempo de sem chuva em Israel, vocês sabem que teve uma grande seca em Israel por conta da adoração aos deuses Baal. Então, no capítulo 18, já tinha passado muito tempo de seca. As pessoas estavam morrendo por conta da seca, não tinha água para nada. Então, estava tudo muito seco. Aí Elias, lá no versículo 15 de 1 Reis, capítulo 18, ele disse: "Eu juro pelo Senhor que hoje mesmo eu me apresento a Acabe." Acabe era o rei de Israel na época. Então, Elias se apresentou naquele mesmo dia para Acabe. Enviou uma mensagem para Acabe. Acabe veio até o encontro do profeta Elias. E ali, naquele encontro, o rei Acabe chamou o profeta Elias de perturbador de Israel. O que ele estava fazendo ali? Perturbador de Israel. Aí Elias convocou todo Israel para um embate. O embate era o seguinte: eram os deuses de Baal, né? Havia 400 profetas de Baal em Israel. Era o Deus, né, que eles tinham colocado sobre Israel para proteger Israel, era o Deus Baal, devido à rainha Jezabel. Todos já sabem a história da rainha Jezabel. Mas havia 400 profetas em Israel, somente do Deus Baal. E aí Elias fez um embate. Era sacrifício. Os profetas de Baal tinham um novilho e ele, como profeta do Senhor, tinha outro novilho. O Deus que respondesse com fogo do céu era o Deus verdadeiro. Então Acabe voltou, convocou a todos os profetas de Baal e todos foram para a montanha, onde aconteceu. Lá eles passaram horas e horas. Primeiramente Elias falou para os profetas de Baal: comece vocês, vão vocês, quero ver se o Deus de vocês vai responder. E aí eles passam um bom tempo adorando Baal, se cortando, se mutilando. Contra uma seca muito grande, o sol estava muito quente. Lá no capítulo 27 de 1 Reis 18, Elias se comporta de um jeito totalmente diferente. Elias, ele tira sarcasmo com os profetas de Baal, que até então estavam se mutilando, se cortando, gritando. E aí Elias tirou um sarcasmo: grite mais alto, quem sabe ele escute, quem sabe ele não está dormindo. Só que nada aconteceu. Depois do meio-dia, imagina, desde de manhã cedinho até depois do meio-dia, eles estavam esperando o Deus de Baal fazer algo, né? Ou seja, descer com fogo para consumir todo o novilho. Então Elias se levantou e aí chamou para que todos viessem, chegassem, se aproximassem perto. E ali ele preparou o sacrifício. E olha que doideira, eles estavam vivendo em um momento de seca grande. O sacrifício era justamente para o Deus que respondesse com fogo do céu ia mandar água. Era mais ou menos esse o embate. Elias pediu para trazer 4 jarros grandes de água para derramar sobre o holocausto, sobre a lenha. Gente, imagina comigo, como é que vai pegar um fogo se tem água na lenha, se a lenha está molhada? Mas Deus, quando Ele quer fazer, não importa a situação, Ele apenas faz, Ele apenas age, porque Ele é Deus, Ele não precisa de circunstâncias, não precisa da lenha estar seca para Ele agir, não precisa do carvão estar seco para Ele agir. Ele age do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. E ali era a hora que Ele queria agir. Então não importava da forma como estava a lenha, da forma como estava o holocausto, se estava quente, se estava sobrando água, ou se estava em um momento de seca, onde toda gota de água era contada. Então o Senhor veio, consumiu todo o holocausto, todo mundo soube que há um Deus, que havia um Deus sobre Israel. Todo mundo viu a glória de Deus. Nós conhecemos um Elias totalmente corajoso. Imagina, ele se apresentou ao rei Acabe. Para quem não sabe, o rei Acabe estava procurando Elias para matar. Eles estavam procurando Elias com o intuito de matar Elias assim que vissem. Essa era a ordem de todos os soldados. E foi o próprio Elias que procurou e falou para que Acabe viesse até o encontro dele. Imagina. E aí Elias, achando pouco, convocou aos 400 profetas de Baal para comparecer ao embate, para que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro, e mandasse água, e aí viria chuva sobre a terra depois de 3 anos e meio. Depois disso, ainda achando pouco, Elias matou todos os 400 profetas de Baal.
Quando o rei Acabe viu tudo aquilo, voltou para o palácio, contou para Jezabel o que tinha acontecido lá no monte. Jezabel se enfureceu. E aí ela enviou um mensageiro, uma carta, para o Elias através de um mensageiro falando: os deuses me castiguem se amanhã, nessa mesma hora, você não estiver morto. É mais ou menos essas palavras, não está escrito assim, mas é mais ou menos isso para esclarecer aqui para vocês. E aí, Elias teve medo. Imagina, no capítulo 18, um momento tão corajoso. No capítulo 19, Elias teve medo de uma mensagem enviada de um mensageiro de uma mulher. E aí Elias fugiu para a caverna. No primeiro mês, capítulo 19, versículo 4, conta assim: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, Deus deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Gente, nesse momento, entrou o espírito de intimidação e de autocomparação. Elias se comparou com todos os profetas que existiram antes dele. Elias disse: olha, Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele se comparou com os profetas que haviam existido antes dele. E ali ele estava se sentindo para baixo. Ele chegou a pedir a morte ao Senhor porque ele estava angustiado, ele estava oprimido, ele estava triste e estava com medo, estava cansado de tanto viver uma vida fugitiva, que Elias fugiu diversas vezes para não morrer por conta de Jezabel. Aí Elias se deitou e dormiu. Então, a partir daí, nós vamos ver o cuidar de Deus ainda mais íntimo. O anjo veio, trouxe comida e bebida. Tocou em Elias, Elias comeu, bebeu e aí deitou-se de novo. E aqui eu já tiro uma instrução muito forte. Muitas vezes nós passamos por momentos diversos na nossa vida, momentos muito difíceis. E até vem aquela autocomparação. No caso, muitas vezes nós, como irmãos, nos comparamos com outros irmãos. Senhor, por que eu não sou igual a irmã fulana? Irmã fulana é uma bênção na tua casa. Senhor, por que eu não sou igual a irmão ciclano? Irmão ciclano é tão usado por Deus. Senhor, eu queria ser igual a irmã ciclana junto com o irmão Beltrano, porque eles são assim, assim, assado. Muitas vezes entra esse espírito de comparação em nós. E naquele momento, sabe o que nós precisamos, muitas vezes mesmo, é comer, beber e dormir. Elias havia andado um dia no deserto. Me indica se uma pessoa dessa não estava com fome e com sede. Um dia inteiro andando no deserto. E o Senhor sabia o que era exatamente que Elias precisava ali. Elias não precisava de sermão. Elias não precisava de vinhos. Que isso, Elias? Tu é um homem cheio de Deus. Te levanta daí, rapaz. Não, naquele exato momento ali específico, Elias precisava de comida e bebida, porque ele estava com fome. Aí o anjo do Senhor veio e trouxe comida para Elias. O que nós entendemos daí é mais ou menos assim: Elias, come, tu tá com fome, meu filho. Come e bebe. Aí Elias comeu, bebeu e se deitou novamente. Às vezes, a nossa tribulação está tão grande, que ao invés de comer, beber e descansar, a gente reclama, murmura e xinga. E fala que Deus não está no barco. Isso muitas vezes acontece com muitas pessoas. Eu vejo o anjo como um cuidar de Deus. Deus sempre tenta nos alertar de todas as formas. Às vezes você tem uma pessoa que anda com você, uma amiga que está sempre presente com você e ela fala com você: amiga, descansa. Gente, isso é muito maravilhoso, ouvir de uma pessoa que você conhece. Descansa, você precisa descansar. E aí, naquele momento, o anjo do Senhor veio como se fosse... Hoje nós temos amigos, mas no anjo, ali veio o anjo do Senhor. Hoje nós temos tanto o Senhor para nos mostrar, mas muitas vezes nós não vimos. O Senhor usa pessoas para que venha até a nós e diga exatamente aquilo que nós precisamos naquele momento. Mas se você está vendo esse vídeo, talvez você já se entristeceu nesse exato momento, pode dizer assim: eu não tenho essa amiga que me diga deite, beba, coma e descanse. Eu não tenho essa amiga que me diga isso. E eu peço que o Senhor me use nesse exato momento para falar com você. Nesse exato momento, minha filha ou meu filho, o que você precisa é comer, beber e deitar-se, descansar. Deixa as tuas preocupações nas minhas mãos. Come, bebe e descansa. Você vai acordar renovado, restaurado. A Bíblia fala que depois disso, aquele alimento que o anjo serviu a Elias, serviu para 40 dias e 40 noites de caminhada. Na Bíblia, o número 40 aparece algumas vezes específicas em tempos de provações. O número 40 na Bíblia especifica provação. Jesus passou 40 dias e 40 noites sofrendo no deserto. O dilúvio choveu durante 40 dias e 40 noites. E Elias andou por 40 dias e 40 noites. Então aí nós tiramos uma conclusão de que o número 40 representa provação na Bíblia.
Só que, olha que interessante, depois que ele comeu, bebeu e dormiu e descansou, ele estava preparado e aquele alimento sustentou ele durante toda uma provação. Aí a gente já tira, sabe o que eu tenho a dizer para você? Se você está se sentindo cansado, frustrado, está chegando a murmurar, questionar o Senhor e a se autocomparar, se intimidar, se acovardar, o que eu quero dizer para você é: coma e beba e descanse, porque esse descanso vai te servir para superar toda a provação que você está passando. E aí mesmo assim, depois disso, Elias, aí fala assim, ali entrou numa caverna e passou a noite. Isso foi depois de ter viajado os 40 dias e 40 noites. Que a Bíblia fala que até ele chegar em Horebe, o monte de Deus, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí olha o que Elias respondeu ao Senhor: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Sabe o que foi que Deus disse depois disso? Saia e fique no monte, porque a presença do Senhor vai passar. A mensagem que eu quero dizer para você é: olha o que foi que o Senhor fez. Quando Elias começou a se chorar, se lamentar, em nenhum momento o Senhor disse: tá, Elias, para com isso. Em nenhum momento o Senhor concordou com Elias. Em nenhum momento o Senhor disse: rapaz, Elias, tu tem razão. Tu passou a tua vida todinha fugindo. Deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Deus não tem atributo de pena, tá? Se você pensa que dizer: Senhor, eu sou uma sofredora, Senhor, eu passo por tudo isso, Senhor, só eu sofro, Senhor, só eu passo por isso, só a minha vida que faz isso. Deus tem muitos atributos, mas o atributo de pena, ele não carrega com ele. Esse atributo não pertence ao Senhor. Naquele momento, o Senhor poderia ter concordado com ele. Naquele momento, o Senhor poderia ter dito: Elias, tu tem razão, tá, Elias, calma, eu compreendo a tua aflição. Não, o Senhor disse: saia, vai para o monte que a minha presença vai passar. A presença do Senhor vai passar. E aí Elias sai e vai para o monte. Do versículo 11 fala: então veio o vento forte que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. No terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E aí, da brisa suave, o Senhor estava. A lição nós tiramos daqui: quando você está passando por um momento de provação, você se questiona ao Senhor, você está precisando ali de uma palavra do Senhor, o Senhor ele não vai vir com, muitas vezes o Senhor não vai vir com fogo, o Senhor não vai vir com terremoto, não vai vir com barulho, mas sim em uma brisa suave. Nessa passagem, nessa parte aqui da brisa suave, eu até lembro do Salmo 23, ali na parte que o salmista fala, ele faz repousar em pastos verdejantes. O pasto aqui do salmista é um lugar tranquilo, de repouso. E aí Elias teve essa sensação, veio uma brisa suave, uma paz, uma tranquilidade para os pastos. O Senhor levou Elias ao encontro com ele, foi através de uma brisa suave. Não foi no terremoto, não foi no vento forte, foi na brisa suave onde o Senhor estava. O conselho que eu quero te deixar para esse ano de 2024, nesse vídeo, é: ouça e sinta a brisa suave do Senhor falando com você. Que você seja renovado as suas forças hoje, que você sinta o Espírito de Deus consolando a tua vida hoje. Mas se for preciso, minha filha ou meu filho, coma, beba e descanse, porque é isso que o teu corpo precisa nesse exato momento. Depois disso, você vai se sentir renovado e pronto para enfrentar a batalha. Que o Senhor te abençoe grandemente e que esse ano, eu profetizo em nome de Jesus, que esse ano seja um ano de mover em sua vida, seja um ano de libertação, de cura, transformação, e que seja um ano cheio da unção de Deus sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. E que no dia 31 de dezembro de 2024 você esteja na virada, na casa do Senhor, com a tua família, adorando e exaltando e agradecendo por tudo que o Senhor fez por você neste ano. Que o teu testemunho alcance grandes vidas e que você e a tua casa sejam gratos. E não esqueça da brisa suave do Senhor quando chegar a aprovação novamente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por me acompanhar. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, porque vai me ajudar muito. Um beijo e muito obrigado e tchau!